Meus amigos, o assunto da Venezuela, este momento difícil, mas talvez é exatamente aquela dor do parto em que a Venezuela tenha que passar para se livrar deste odiento grupo antidemocrático que lá está na Venezuela. Bom, a Venezuela já está na mão desses cretinos há pelo menos há 20 e poucos anos, né? E essa coisa, o chavismo e o chavismo maduriano é uma coisa que criou tentáculos não só por toda a América do Sul, mas até no mundo. O dinheiro dos minerais, dos recursos minerais da Venezuela tem patrocinado o mundo afora, e ele, Paulo Carvalho, já ha falado nesse negócio, misturando as línguas aqui. Ele, Paulo Carvalho, por mais de uma oportunidade, inclusive quando preso em Madrid, na Espanha, recebeu jornalistas de várias formas, pelo menos na forma permitida pela lei espanhola, inclusive a jornalistas que escreveram livros, cococitas, que Hugo Paulo Carvalho passou a eles. Hugo Paulo Carvalho, vocês sabem, está preso em Nova York. A esse respeito de Hugo Paulo Carvalho, eu quero voltar em um instantinho só, mas eu quero dizer o seguinte: este mal, o chavismo, claro, em primeira instância, em primeiro momento, quem está sofrendo com este mal já há mais de 2 décadas é o povo venezuelano. Tiraram tudo do povo venezuelano, tudo! E alguns estão dizendo neste momento, tiraram até o medo, e parece que sim. No último sábado, convocados pela Maria Corina Machado, o povo, em número avassalador, ganhou as ruas da Venezuela, não só da capital Caracas, mas também de outras localidades. Vamos dar o exemplo aqui do que se passou nas ruas de Caracas durante as primeiras horas ali da manhã do sábado, mas principalmente ao longo do início da tarde, por toda a tarde e até no início da noite. As pessoas se reuniram sob o comando e a convocação da Maria Corina Machado, uma mulher que não se pode negar, corajosíssima. A cabeça dela está a prêmio. Ela pode derrubar este regime, claro, comandando o povo. E o povo, de uma maneira apoteótica, ganhou as ruas da Venezuela, inclusive colando cópias das atas eleitorais, dos boletins de urnas pelas paredes, pelos muros. É um movimento que ganha força, já vários países reconheceram não apenas a fraude, mas a vitória do Edmundo Urrutia. Então vejam, a despeito disso, e talvez seja justamente por isso que se está dizendo, tiraram tudo do povo venezuelano. Os chavistas e os seus comparsas, inclusive de outros países sul-americanos, tiraram tudo do povo venezuelano, inclusive o medo. Vocês sabem, há quase 8 milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo afora. No Brasil, há pelo menos 200 mil venezuelanos. Nos Estados Unidos, pelo menos 500 mil venezuelanos. Para vocês terem uma ideia. Agora, é sabido que onde mais há venezuelano é na Colômbia, venezuelano que teve que sair do seu país, fugindo da perseguição e fugindo também da fome. Os mais ricos, à medida em que o regime foi recrudescendo, foi capturando mais os direitos do povo, os mais ricos foram se preparando e saíram para os Estados Unidos e também para a Espanha. Aqueles de classe média baixa, ganharam aqui alguns países sul-americanos, inclusive o Brasil. Veja, é de se notar que não é a primeira fraude que o Chávez e o Maduro propugna e executa contra o seu povo, contra a democracia venezuelana. Mas qual é a diferença deste momento? Neste momento, nestas eleições de 2026, 2024, há duas diferenças básicas que estão possibilitando
a fragilização do regime fraudador do Maduro. A primeira diferença, pessoal, é que de fato o povo perdeu o medo e o povo surpreendeu o regime. O povo foi às urnas votar em massa. Foi uma votação em massa. E além disso, a Maria Corina Machado e como um todo a oposição comandada por ela conseguiu organizar e convocar o povo para que atuasse como verdadeiro fiscal. Convocou-se a Marina, convocou, ela queria 1 milhão de pessoas que após a votação se colocasse em frente de cada sessão eleitoral e dali só saísse depois de ter uma ata, ter um boletim de cada urna e fotografar. Com isso o regime não contava. Significa que fez-se prova da avassaladora vantagem na votação que a oposição obteve. Para vocês terem uma ideia, até uma repórter, ainda no início da noite, meados da noite do dia da votação, domingo passado, uma repórter da CNN Brasil, ao vivo, ela chamou a sua colega e disse: olha, eu tenho uma coisa para você aqui, ó. Uma mesária minha arranjou, 2 mesárias me arranjaram aqui 2 boletins de 2 sessões diferentes. E ela começou a ver. Nessa primeira sessão que ela tinha um boletim, uma cópia de boletim, o Edmundo Urrutia, da oposição, tinha 300 e tantos votos e o Maduro apenas 17. Na outra, o Urrutia tinha 300 e tantos votos e o Maduro apenas 19. Isto que a repórter apresentou, além das mais de 80% dos boletins de urna que a oposição meticulosamente conseguiu angariar, conseguiu organizar e armazenar, documentar. Isto é uma prova absoluta. Nesse momento já temos várias nações, inclusive os Estados Unidos. Não se sabe por que o Brasil ainda não, que a Colômbia ainda não, que o México ainda não. Vários países já reconheceram a vitória da oposição. E o Maduro, nesse momento, está numa encruzilhada, porque ao passo em que ele está prometendo entregar as atas e não entregou, ao passo em que está tentando ir em busca de supostos, ele está buscando recorrer e colocar a Suprema Corte de lá como fiscal da situação, a Suprema Corte que são marionetes do regime de Maduro. Os verdadeiros ministros da Suprema Corte da Venezuela, eles estão exilados, foram defenestrados de seus cargos e colocados lá marionetes. Uma coisa que acontece em outros países sul-americanos, grandões, e que aconteceu muito na Venezuela, eles aparelharam completamente o judiciário. Então, essa é uma farsa. O Maduro promete entregar atas que não tem necessidade nenhuma, porque as verdadeiras estão na mão da oposição, está ganhando tempo, mas esse tempo que aparentemente está a favor de Maduro também age e tem agido surpreendentemente contra ele em todas as frentes, inclusive na frente popular. O povo perdeu o medo e está nas ruas pressionando. Liderado o povo por esta Maria Corina Machado, que já ameaçada pelo Maduro, inclusive nas últimas horas, incessantemente. Hoje, sábado, ela voltou às ruas. Mas eu dizia, há muitos países do mundo que foram feitos de tentáculos pelo dinheiro, tentáculos ajudadores da Venezuela, com o dinheiro do povo venezuelano, com petróleo, sobretudo, e com ouro venezuelano. Por exemplo, sabe-se que, isso é muito importante, nós analisarmos os tentáculos que a democratura venezuelana construiu na cabeça de poderes de outros países. Sabe-se que dinheiro venezuelano, inclusive, patrocinou a fundação de partidos de esquerda de viés chavista em outros países. Inclusive, há análises, há documentação, há pesquisas, há material jornalístico, há denúncias de que dinheiro chavista Madurão tenha patrocinado a criação do próprio partido
daquele que hoje é o chefe de governo, é o presidente do governo da Espanha, este Sánchez. Este mesmo Sánchez que Javier Milei acusou a própria esposa do Sánchez de corrupção. Mas não só a Espanha, mas inclusive a internet está empolvorosa, porque inclusive já demonstraram que não é montagem, uma cena em que, num encontro, o Maduro beijou a boca desse Sánchez, presidente de governo da Espanha. Eles chegaram à Espanha, mas não só à Espanha. Chegaram também a países asiáticos, o chavismo patrocinando outros países asiáticos, e também europeus, outros além da Espanha europeus, mas países asiáticos, países africanos, países da América do Sul, países da América Central. Os caribenhos nem se diga. Muito bem. Agora, é interessante porque esses tentáculos do chavismo que foram construídos, tentáculos partidários, institucionais em outros países, esses tentáculos que no primeiro momento poderia protegê-los de uma crise como esta, eles próprios às vezes se veem numa sinuca de bico. Não é fácil para o Sánchez da Espanha sair em socorro nesse momento Maduro. Vocês querem ver um tentáculo visível do poder externo que o Maduro criou, interferindo inclusive no destino de outras nações, na soberania de outras nações? Este Gustavo Petros, presidente eleito com o dinheiro do chavismo, aliás, do povo venezuelano, na Colômbia. É por isto que ele defende tanto Petros. Vocês sabem que o filho do Petros foi preso, Gustavo Petros, presidente da Colômbia, ele foi preso, fez delação premiada, está em prisão domiciliar, e o que ele entregou em troca para obter a liberdade provisória foram elementos, provas de que a eleição do seu pai, Gustavo Petros, foi patrocinada com dinheiro do narco, vindo por meio também da atividade narco do Maduro e de sua trupe na Venezuela. Esse atual ainda presidente do Chile, por que junto com o presidente colombiano, quais 3 países que estão dando suporte, que ainda não, tentando conseguir ganhar tempo para o Maduro? Quais os 3 países notáveis? Colômbia, acabei de explicar a situação do Petros. México, este presidente do México, houve eleição há pouco, mas ele continua presidente ainda. Nós sabemos as ligações dele com o Maduro e com o narco. E o outro país é o Brasil. Não posso dizer que o caso do Brasil seja cristalinamente o mesmo caso do México e o mesmo caso da Colômbia. Não posso dizê-lo. Mas cada um tem dedinhos para pesquisar o que quiser na internet. Não é verdade? Então as pessoas se perguntam uma coisa. Será que esses tentáculos que o Maduro criou em outros países, em tantos outros, inclusive na América do Sul, ajudarão a salvá-lo, darão força a ele, inclusive continuarão dando força a ele dentro de organismos como a ONU, como a OEA, como o Mercosul, é um bloco econômicozinho bem fajuto. Meus amigos, ao que tudo indica nesse ponto, todas essas doações, todo esse patrocínio que o Maduro fez para esses países, talvez não seja suficiente para salvá-lo. A pressão, porque a prova da vitória do Edmundo Urrutia é tão avassaladora, que talvez nem mesmo países como Colômbia, México e outras, etc., para ser pleonástico, não consigam salvá-lo. Alguns analistas mais sérios, e são poucos pelo mundo, talvez uma meia dúzia, têm apontado que o que de fato tem sustentado Maduro até esse momento, mas também não se sabe até quando, é Rússia e principalmente China, e por fora também correndo ali Irã. Alguns dizem de Cuba, alguns dizem Nicarágua, Cuba e Rússia, por exemplo. A gente que está dentro da Venezuela tem apontado que
muitas vezes os membros do exército, das forças policiais, têm se negado a, por exemplo, atirar contra o próprio povo. Entretanto, venezuelanos têm documentado que elementos russos, em meio aos militares venezuelanos, e elementos cubanos, esses sim estão disparando indiscriminadamente quando instados a isso pelos seus mandantes. Atirado então esses elementos externos contra o povo venezuelano. Estes fatos parece que estão sendo documentados e serão levados à ONU, com base então nessa interferência de elementos estrangeiros sob o julgo do Maduro, atirando contra o povo venezuelano. Essas provas serão levadas à ONU para que se instigue, se requeira a ONU até a intervenção da ONU, da força da ONU, os capacetes azuis, em socorro do povo venezuelano. Esse é um ponto, um aspecto bastante interessante. Agora, muitos têm se perguntado, e nós acabamos de ver essa votação na OEA, Organização dos Estados Americanos, sediada em Washington, em que por apenas faltou um voto para que a OEA, de fato, aplicasse vamos dizer assim, aplicasse um reconhecimento direto no rim do sistema chavista, no sentido de que, olha, foi uma fraude. Cadê as atas? Todo mundo, embora saiba que não há atas verdadeiras na mão do Maduro. As atas verdadeiras já foram apresentadas. Hoje, inclusive, um outro instituto aponta a perícia positiva da vitória, a perícia das atas positivando a vitória do Edmundo Urrutia, da oposição. Agora bem, vejam, será possível então, nesse contexto todo, o que justifica a do Lula e a do governo Lula / consórcio do poder e esta é a principal pergunta que eu deixei para a parte final desse vídeo. Nesse contexto todo, pensem comigo, qual é a opinião de vocês que também estão observando esses fatos que estão acontecendo diante das nossas caras? O que é que leva o governo brasileiro, capitaneado aí pelo Lula, o que é que leva o governo brasileiro a, até agora, não haver reconhecido a vitória da oposição diante de provas de apuração eleitoral tão contundentes, demonstrando a derrota do Maduro e a tentativa de fraude do Maduro? Qual é o problema? Muitos estão aventando, inclusive, veja, o Brasil junto com Colômbia, com o México, estão tentando ganhar tempo para o Maduro. Não se sabe o que é que o Maduro faria com esse tempo. Talvez contar que com esse tempo, nesse meio tempo, o Maduro fosse aumentando a repressão contra o povo nas ruas, já prendeu mais de 1.000, etc. Mortos. E que isso desmobilizaria o povo voltaria para suas casas e o regime faria uma devassa, prendendo opositores, prendendo os líderes, etc. E tudo voltaria ao normal. Meus amigos, o Maduro rompeu laços diplomáticos, rompeu relações diplomáticas com todos os países que até este momento reconheceram a vitória da oposição. Alguns desses países são basicamente formam a maior parte da América do Sul. O Maduro rompeu relações com Chile, Argentina, Equador, eu disse Chile, Argentina, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru, todos esses países já reconheceram a vitória do Urrutia. E todos estão esperando que o Leão do Sul, o gigante, que parece que voltou a dormir em berço esplêndido do Brasil. Gente, o Brasil já teve uma das diplomacias, que são as relações, o trabalho, a atividade de relacionamento entre os países. O Brasil já teve uma das diplomacias mais respeitáveis do mundo e depois se tornou um anão diplomático.
O Brasil teve uma diplomacia tão respeitável, em certo ponto do século XX, que elementos da diplomacia brasileira como o Barão do Rio Branco eram convocados para atuar como árbitro de conflitos entre outros países mundo afora. Depois disso, vocês sabem que um brasileiro importante, o Aranha, teve importante participação dentro das conversações da ONU na segunda metade dos anos 40 do século XX, naquelas conversações que definiram a criação do Estado de Israel. E por aí foi, o Brasil sempre teve uma tradição, pelo menos até meados dos anos 90, uma bela e segura tradição, importante tradição, merecida tradição de reconhecimento na diplomacia internacional. Depois que o PT chegou ao poder a partir de 2003, eles invadiram o Itamaraty, o Instituto do Rio Branco, mudaram a formação dos diplomatas e deram coordenadas bastante autoexterminativas para, enfim, acabou-se completamente com a credibilidade da diplomacia, a ponto que houve um determinado momento que alguns países jocosamente chamaram a diplomacia de Lula de anão diplomático. Vocês são um anão diplomático, e merecidamente esse rótulo, merecidamente. Hoje nós estamos vendo uma diplomacia capitaneada pela cabeça doente e malévola do Celso Amorim, que é o cérebro para assuntos internacionais do Lula, e nós recebemos uma passada de sabão em pleno plenário da OEA, na votação em que o Brasil se absteve. A OEA discutia agora há poucos dias, e faltou um voto para isso, discutia se a organização iria determinar, exigir que Maduro apresentasse as atas, que todos sabem que ele não tem. E por saber que ele não tem, o Brasil, apoiando Maduro, se absteve na votação. Uma vergonha. O chanceler, estavam todos os chanceleres, inclusive o opaco, inexistente chanceler brasileiro, esse Vieira, e o chanceler, como eles falou, ele canceler, o chanceler peruano, pelo lado da democracia, deu-lhe um sabão e envergonhou o Brasil. A chanceler argentina, da mesma forma. O próprio presidente da OEA, que chegou a se manifestar pela expedição de pedido de prisão do Maduro, também envergonhou o Brasil. E todos estão se perguntando por que é que o Brasil, e até quando o Brasil de Lula vai permanecer ao lado do Maduron enquanto as coisas estão apertando. Vejam, e se as pessoas continuarem nas ruas, organizadas como estão, a oposição, o povo nas ruas, o Maduro vai aumentar a repressão, vai acontecer coisas graves, como vai ficar o Brasil? Então, meus amigos, a pergunta que se faz é o seguinte: por que é que o Lula está arriscando todas as suas fichas perigosamente para tentar salvar a cabeça do Maduro? Algumas pessoas estão dizendo: será que o Maduro sabe cocitas do PT e de Lula e de seus parceiros todos, a ponto de que Lula está sendo, não diria chantageado, mas pelas circunstâncias dos verões passados, das sociedades passadas, dos trabalhos mútuos passados? Será que ele não estaria obrigado a atuar, jogando, inclusive arriscando o próprio pescoço, a atuar para tentar manter o seu amigo democrador no poder na Venezuela? Será que seria apenas uma questão ideológica, de alinhamento? Ou será que um oportunismo para continuar também? Ou será que o PT e Lula fizeram cositas não muito bonitas, utilizando o aparato da democratura venezuelana nesses tempos? Será? Algumas pessoas estão refletindo sobre isso. O ex-ministro das Relações Exteriores brasileiro, ministro, eu chamo de professor Ernesto Araújo, é uma pessoa muito preparada, é um homem de bem, ele tem uma outra posição. E também, eu diria até que uma coisa não exclui a outra. Por quê? A primeira, muita gente dizendo a seguinte tese, advogando a seguinte tese: Lula é escravo
do rumo que Maduro tomar, porque ele não pode abandonar Maduro, porque São Maduro cai atirando e entrega ele e o PT. As travessuras que aprontaram juntos, todos, num passado não tão distante. É uma tese advogada por uns. O ministro Ernesto Araújo e outros advogam outra tese. Qual tese? O Brasil está a tal ponto comprometido com o projeto da China, da Rússia e do Irã aqui na América do Sul, que Lula e o Brasil de Lula, não vou dizer que é o Brasil dos brasileiros de bem, Lula e o Brasil de Lula só farão aquilo que a China mandar. É uma tese também bastante advogável. E essa tese não exclui aquela outra, de que Lula seria uma espécie de refém de um parceiro complicado, de outro momento, que o entregaria se ele não defendesse esse parceiro hasta la vida ou hasta la muerte. Ou hasta el cárcel, até a prisão. É aqui que chegamos. E de fato não se sabe o que acontecerá na Venezuela nessa semana que se inicia neste domingo. Neste domingo, dia 4 de agosto. Ontem, como eles falam, ayer, sábado, as pessoas foram às ruas em número que demonstra que perderam o medo. Vamos ver se voltaram nesse domingo. Em que número ou ao longo da semana. De sorte, talvez tenhamos aí um abraço de afogados entre Lula e Maduro. Quero terminar este vídeo e quero já pedir a vocês, pessoas estão elogiando sempre os vídeos, mas eu quero que vocês demonstrem que de fato estão alinhados com o canal, com sensação de pertencimento ao canal. Se inscrevam como membros, se tornem membros do canal, entrem para a membresia. Você poderá escolher a membresia, o perfil de membro bronze, prata, ouro. Colabore com a manutenção do canal, isso nos instiga, isso nos incentiva, ok? Quero terminar, quero pedir que deixem o seu like também, se inscreva, deixe comentários, são muito bem-vindos comentários. Parem de usar comentários agressivos, comentários inteligentes, ok? Compartilhem também. Quero terminar lendo rapidamente uma pequena matéria que está aqui no portal Metrópole. A esse respeito do que estamos conversando aqui, eles dizem o seguinte: criticado, Lula deve enrolar. Lula criticado, ele deve enrolar Maduro por mais alguns dias. Isso aqui é quem está dizendo, são esses caras aqui do Metrópole, que eu estou lendo por ler para ver o que essa mídia tradicional está dizendo, mas esse pessoal tem cérebro de pitanga, de caroço de pitanga, né? Somos mais nós do que eles, né? Criticado, Lula deve enrolar Maduro por mais alguns dias. Lula deve demorar mais alguns dias para atender o pedido do ditador Maduro por uma conversa entre eles por telefone. Quem disse que essa conversa não está acontecendo, seu jornalista? Esses caras têm celulares extremamente protegidos, passados para eles pela China, pela Rússia, pelo Irã, que trabalham com tecnologia de ponta, podem ter conversações telemáticas de maneira protegida. Deixem de ser idiotas. É uma leitura de uma mídia tradicional paga. Eu só estou lendo isso aqui para que vocês não se convençam pela narrativa jornalística desse consórcio de mídia que é empregada do consórcio de poder. Fulano está defendendo aqui que Lula estaria dando um gelo no Maduro, não estaria atendendo Maduro nesses dias. Deixem de ser tontos. Nem esses jornalistas acreditam nisso. Estão mentindo para vocês. Os caras estão conversando. Lula está conversando nesses dias, ao longo do dia, mais vezes com Maduro do que com Jangita Peroba. Abram o olho. Porque se não conversar, ele cai. Após ser criticado por dizer que não viu nada de grave na eleição venezuelana, Lula deve demorar mais alguns dias para atender o pedido de Nicolás Maduro por uma conversa entre eles. Vocês acreditam nisso? Os caras estão conversando toda hora. Maduro pediu no início da semana para conversar com Lula por telefone. O pedido foi feito após o Brasil cobrar a apresentação das atas eleitorais antes de reconhecer oficialmente a vitória do ditador. Lula, no entanto, foi aconselhado por auxiliares a aguardar alguns dias para atender o pedido de Maduro. O conselho veio após a repercussão negativa da entrevista em que Lula minimizou a situação na Venezuela. Oficialmente, o Palácio Planalto confirma o pedido de Maduro para uma conversa com Lula por telefone. Porém, o governo diz não haver qualquer previsão oficial de que a ligação entre os dois possa ocorrer, o telefonema.
Essa é a versão da mídia marrom. Meus amigos, um vídeo um pouco longo, espero que aqueles que tenham ficado até o final tenham podido apreciar o vídeo, deixe seus comentários. Vamos continuar acompanhando o que está se passando na Venezuela.